Aleluia. Deixa eu dar aqui uma palavra, porque alguém pode ter ficado preocupado. Eu estava ali sentado com a perna estendida. Ontem eu dei uma distorção no meu joelho, uma coisa boba. Estava aqui à tarde resolvendo algumas coisas e os meninos estavam brincando de ping-pong. A bola caiu, eu fui dar um chute, mas foi leve, nem preparei para dar um chute, até porque a bola é muito leve, né? Mas com toda a leveza que eu fiz, eu gerei uma sobrecarga e distorceu, ou teve uma distensão, quase a mesma coisa. E aí estou com essa parte aqui do jeito toda dolorida e vamos que vamos. Aí fiquei ali poupando um pouquinho, que a gente vai ficar em pé agora, vou ficar à noite também, mas está tudo bem. Amém, amados? Amém. Tudo certinho, nada demais, foi só uma dorzinha de nada. Glória a Deus, muito bom te ver aqui nessa manhã. Você já deu um bom dia, quem está do lado, dá um bom dia, uma parte, Senhor Jesus. Fala, é muito bom estar aqui nessa manhã com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí agora deixa eu fazer meu cumprimento que eu gosto de fazer. A paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus. Estamos no seminário devocional do Velho Testamento e hoje nós temos a terceira aula, né, ou a aula 3. Nós já tivemos 2 aulas, a primeira aula com o tema Estudo das Escrituras, e nós vimos que estudar as Escrituras é perscrutar, investigar a mente de Deus, ou seja, é ter conhecimento, é ter acesso à mente de Deus, é conhecer Deus profundamente. Então, estudar as Escrituras é uma necessidade e uma importância de todo crente em Jesus. Todo crente em Jesus precisa conhecer profundamente as Escrituras, e para que você conheça, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar, e quando você se propõe a isso, você tem acesso à mente de Deus, logo você é fortalecido, você aprende os princípios e valores do reino de Deus, e a Bíblia, irmãos, tem resposta para todas as coisas. Você obedecendo esse ensino de conhecer e estudar as Escrituras, vai te fortalecer como crente em Jesus, e não há, preste atenção, não há tempestade e vento que possa te derrubar. Por quê? Porque ao conhecer as Escrituras, meditar nela, vai te levar a criar raízes profundas. Logo, a sua fé em Cristo Jesus será firme, para a glória dele. Tivemos a aula 2 também, com o tema a História das Escrituras, e nós vimos que Deus trouxe a sua Escritura ao homem, usando o próprio homem, né? Vimos aqui, por exemplo, que ele levantou e inspirou pelo seu Espírito 40 homens para que escrevesse, né, a palavra, para que tudo aquilo que ele estava fazendo, comunicando, realizando, ficasse registrado, para que nossa fé fosse edificada, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? E hoje, nós estamos então na aula 3, e o tema é a estrutura das Escrituras. Então nós vamos mergulhar agora nessa aula, para que possamos conhecer a estrutura das Escrituras. Para isso nós vamos ler o Salmos de número 33, versículo 4. Salmos 33, versículo 4, que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Repita comigo, pois a palavra, bem forte, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel
em tudo que faz. Amém? As Escrituras estão organizadas dentro de uma estrutura que nos ajuda a entendê-la. E através dessa aula nós temos alguns alvos, né, para ser alcançados. Ao término desta aula, nós entenderemos que a importância dos dois testamentos da Bíblia. 2. Entenderemos as subdivisões da Bíblia Sagrada e como elas contribuem para o nosso entendimento. E também como classificar os livros da Bíblia em grupos. Então, nós vamos estar tendo esta aula nesta manhã, conhecendo então essa estrutura que compõe a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está estruturada de uma forma muito importante para ajudar o homem a entendê-la. Deus precisava comunicar a mensagem mais elevada já conhecida pela humanidade, numa linguagem que tanto eruditos como iletrados pudessem entender. A missão era tão impossível que somente Deus poderia realizá-la. Então Deus, por ser quem Ele é o soberano, Ele foi o único capaz de deixar as suas escrituras registradas, ou a sua escritura registrada, de uma maneira ou numa linguagem que qualquer pessoa pudesse, ao ler, conhecê-la e entendê-la bem, de forma profunda. Então, tanto um erudito, alguém que conhece bem, ou uma pessoa bem formada, né, em termos de educação escolar, universitária, alguém com QI bem alto, mas também uma pessoa simples, que às vezes não teve tanta instrução, ao ler a palavra, também teria entendimento, né? Sem contar que a palavra de Deus, como diz o autor de Hebreus, ela é viva e eficaz, né? Isso faz dela também um livro muito especial e poderoso, porque há poder na palavra de Deus. Então, seja o erudito, uma pessoa simples, quando lê esta palavra, quando tem contato com esta palavra, é uma maneira e é um momento onde o Espírito Santo de Deus também, ele age na mente e no coração de todo aquele que lê e se propõe conhecer a palavra de Deus. O foco desta aula está na formação estrutural da Bíblia. O objetivo é proporcionar ao povo de Deus uma intimidade maior com a sua palavra. Acreditamos que se a igreja conhecer com mais intimidade esses ingredientes que perfazem a harmonia bíblica, terá mais prazer em estudá-la e maior segurança de que irá entendê-la. Portanto, vamos aprender sobre a formação estrutural da Bíblia. Então, isso aqui é muito importante, irmãos, para a sua motivação de estar aqui aos domingos pela manhã, porque o propósito, por exemplo, deste módulo que nós estamos, que é o módulo As Escrituras Sagradas, o propósito dela, o alvo dela é te levar a ter mais intimidade com Deus. Porque o que faz gerar uma intimidade com uma outra pessoa, seja amigavelmente ou através do namoro ou através do casamento, é o convívio, não é isso? Porque o convívio nos faz o quê? Conhecer o outro. Então, por que você chega às vezes no nível de amizade com uma pessoa e você fala certas coisas, ou você conhece bem aquela pessoa e até consegue saber o gosto de que ela tem de algumas coisas, ou até aquilo que ela não gosta, porque você passou a conhecê-la mais, e esse convívio, esse contato de sempre estar com aquela pessoa, te faz conhecer ela intimamente. Assim como o namoro, você vai conhecendo aquela pessoa e você vai se interessando cada dia mais por ela, ou não, né? Que o namoro pode também te levar a entender que não é aquela pessoa para você. E aí, quando chega o casamento, você vai para a plenitude daquela relação, onde você vai, de uma forma mais íntima ainda, conhecer aquela pessoa.
e até vai se tornar uma com ela, né? E aí vocês vão, em algum momento, né, o casal às vezes tem um momento que ele se parece. Por quê? Por causa do convívio, do conhecimento. Então, é isso que vai gerar intimidade. Então, quando você se dispõe a estudar as Escrituras, ler, meditar, o que acontece? Você vai tendo contato com o Deus da palavra dele, é o Deus da Bíblia. E este contato, esta leitura, te faz conhecer quem Deus é, o que Deus faz, o poder que Ele tem, a autoridade que Ele te deu, o poder que Ele te deu, né? Você tem conhecimento a tantas escrituras que estão registradas, ou palavras que estão registradas, que te faz amar esse Deus que é todo poderoso. Então esse é o propósito, que você desenvolva mais intimidade com Deus. Não tem como você falar de Deus se você não o conhece profundamente. Então, estudar as Escrituras vai te levar a esta oportunidade preciosa de estar conhecendo Ele cada dia mais. E isso vai gerar também em você mais fome, mais sede, né, de poder conhecer cada dia mais as Escrituras. Então, em primeiro lugar, dentro da estrutura das Escrituras, nós vamos saber que tem 2 testamentos, não é isso? Todos temos esse conhecimento, que há 2 testamentos, e vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A palavra testamento em português, em relação à Bíblia, vem da palavra hebraica berit. Essa palavra significa aliança, pacto, contrato. Eu vou falar aqui a definição no português, para entender um pouco mais sobre o que vem a ser testamento, mas quando você conhece a definição no português, que vai te fazer entender um pouco mais o que é testamento, e você faz uma aplicação dentro da palavra no hebraico, isso fica muito profundo. Então, no dicionário Aurélio, né, eu nem falar mais desse dicionário, né? Mas no dicionários aí atuais, né, significa ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e irrevogável, pelo qual alguém, com observância da lei, dispõe de seu patrimônio total ou parcial. Então, por exemplo, infelizmente no Brasil a gente não tem muito essa cultura, aí quando alguém morre fica aquela briga de família, né? Mas o bom seria se tivéssemos uma cultura de você já deixar o testamento lá, dividindo os bens para os seus filhos, né? Então, é um documento que você deixa registrado, que você está dando, que você está entregando algo que era seu para aquela pessoa, né? Então, quando se trata dos 2 testamentos da palavra de Deus, Deus então deixou registrado algo que é dele, e devido à aliança que Ele tem comigo e com você, pelo pacto que Ele fez comigo e com você, Ele agora deixa para nós esse registro de tudo aquilo que Ele nos deu a permissão de conhecer quem Ele é, em todos os sentidos, não só de quem Ele é, como daquilo que Ele faz, e que também prova o quão Deus Ele é. Então, é um privilégio, irmãos. Esse Deus, Ele é cuidadoso demais, Ele nos ama de forma tremenda. Por quê? Porque Ele não nos deixou sem base, Ele não nos deixou sem direção, Ele deixou para nós um manual, Ele deixou para nós o registro de tudo aquilo que Ele gostaria e quer também que a gente conheça, para que possamos nos mover na terra, como Ele quer que nos movamos. Lembrando que até o MT pregando domingo, ele fez essa citação, de que quando Deus nos fez a sua imagem, a palavra imagem significa sombra, vem da palavra tselen.
Então, imagem é igual a sombra, no contexto ali de Gênesis, na criação. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser a sua sombra na terra. O que isso tem a ver com, aliás, qual a profundidade dessa palavra? Significa que quando você vai para qualquer lugar, sua sombra te segue, sim ou não? Tudo que você faz, a sua sombra reproduz. Então, significa que Deus quer que nos movamos como o céu se movimenta. E aí, quando eu tenho conhecimento da palavra, quando eu estudo a palavra, eu começo a voltar para o princípio de todas as coisas. É uma volta para o Éden. E uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida para Jesus, aquele plano original do Éden, ele começa a ser o quê? Restaurado na minha vida. E nesta restauração, que eu agora passei a ter pela ação do Espírito Santo na minha vida, o que vai me alinhar, o que vai me trazer de volta para o propósito do princípio, é a palavra. Então, você está entendendo o quão é importante conhecer a palavra? Então, sobre os dois testamentos, o Velho e o Novo Testamento, são a ação unilateral e gratuita de Deus para nos tornar herdeiros das suas riquezas através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando eu conheço a palavra, eu tomo conhecimento e passo a ter acesso a tudo aquilo que Deus me deixou como herdeiro dele. É ter acesso a tudo aquilo que Ele tem para nós, para os seus filhos, para que possamos desfrutar, irmãos, de tudo aquilo que Deus é e tem para nós. Isso aqui é uma chave muito importante. Isso significa que o não estudar as Escrituras, o não conhecer as Escrituras, não fará que você também desfrute daquilo que Ele tem para você. O poder está na palavra de Deus. Não dá, irmãos, para levar a vida cristã sem conhecimento, sem o conhecimento da palavra de Deus. Para você vencer o pecado, você precisa da palavra. Para você vencer o inimigo, você precisa da palavra. Para você saber lidar com as circunstâncias, você precisa da palavra. Para você ter fé para continuar a caminhada, você precisa da palavra. Então, em nome de Jesus, seja alguém apaixonado pela palavra. E o que eu estou te falando é algo tão poderoso que Jesus disse isso no capítulo 14 de João. O que ele disse? Um dos trechos desse capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Aí agora escuta o finalzinho. E me manifestarei a Ele. Agora Ele só vai se manifestar a quem? A quem o ama. Agora, como que eu provo, Wellington e Thaís, que eu o amo? Conhecendo e praticando seus mandamentos. Aquele que tem e os guarda. Esse guarda aí é no sentido de obediência. Esse ter é de conhecer. Não é só ter, não é só conhecer, mas é guardar. E o que é guardar, Gilca? É observar, é obedecer, é praticar. Quando eu, Gilber, entro dentro desta dinâmica e começo a conhecer Deus profundamente por meio da sua palavra, Ele se manifesta a mim. Oh, aleluia!
Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou sentindo uma presença aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é tremendo de Você pode tirar aí 30 segundos, você glorificar a Deus, exaltar, agradecer a Ele pela palavra dEle. Agradeça a Ele pela palavra, agradeça a Ele por você estar tendo a oportunidade de estar aqui nessa manhã, conhecendo mais um pouco sobre as Escrituras, a estrutura dela. Isso é tremendo demais. E reflita nessa palavra que se você tiver e guardar os mandamentos, isso vai ser a maior prova de amor que você vai estar dando para Ele. Isso vai te levar a uma recompensa, e a recompensa é que Ele se manifestará a você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Esses dois testamentos, nós já sabemos que dentro dessa estrutura das Escrituras, ela está dividida em dois testamentos. Primeiro, o Velho Testamento. Quem lembra aí quantos livros contém o Velho Testamento? Quantos livros? 39. Diga-se comigo, o Velho Testamento tem 39 livros. Então, guarde isso no teu coração. A quantidade de livros do Velho Testamento são 39. Aí agora que algumas coisas interessantes. Gênesis, né? É o primeiro, ok. Provérbios, o do meio, e Malaquias, o último livro do Velho Testamento, né? Talvez aqui o que é mais curioso é você ter a informação que Provérbios está ali no meio dos livros do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento foi escrito no período de 1370 anos, aproximadamente, entre 1800 a 430 antes de Cristo. Este é o testamento de Deus para com a nação de Israel. Os israelitas são o povo que Deus gerou a partir de Abraão para servir de porta de revelação de si mesmo a toda a humanidade. Gênesis 12, de 1 a 3, vai nos trazer isso. Então, quando Deus, Ele chama Abraão, ainda como Abrão, Ele chama Abrão para dele fazer uma nação, ali Deus começa, então, um projeto, tá? Onde Ele inicia um povo, que por meio deste povo, que é Israel, Ele agora iria se revelar, Ele iria trazer os seus mandamentos, Ele iria trazer todas as coisas que Ele precisava revelar ao homem, para trazer o homem de volta para o plano do Éden. Então, quando Deus gera o povo de Israel, Deus tinha um propósito de, através desse povo, não só se manifestar a Ele, revelar para Ele seus princípios, seus valores. Por isso que Ele dá a Moisés, lá no Monte Sinai, as tábuas da lei. E a partir de então, Deus começaria um plano de redenção com o homem, um plano de trazer o homem de volta para o propósito do Éden. Então Deus levanta Israel, ou gera Israel, para que Israel se tornasse modelo para as nações. Então o Velho Testamento, ele está muito ligado a este plano de Deus, para que, ao se revelar a Israel, Israel se tornasse um modelo para outras nações. E aí o Velho Testamento está muito ligado ao povo de Israel. Nesse testamento existem peculiaridades que se aplicam somente à nação de Israel. O Velho Testamento nunca poderá ser usado como fonte doutrinária para a igreja de Cristo, mas sim, como disse Paulo e o escritor aos Hebreus, ele funciona como um tipo ou uma sombra daquilo que havia de vir, como está em 1 Coríntios 10, 6, Hebreus 8, 5 e 10, versículo 1. Quando vocês tiverem acesso ao material, vocês vão ter acesso também a essas informações.
a igreja tem o seu próprio testamento, o qual falaremos durante a aula. Então, a gente precisa aqui entender isso aqui muito bem, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Eu estou aqui, como a gente está aprendendo sobre a estrutura das Escrituras, a gente precisa estar muito ligado e muito atento àquilo que eu estou ensinando, para a gente não ter interpretação errada, tá? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra que tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Você recebe isso no nome de Jesus? Só que agora nós estamos estudando sobre as Escrituras, então nós estamos agora aprendendo de forma bem esmiuçada sobre as Escrituras. Dentro disso a gente está entendendo por que tem dois testamentos. E sobre o Velho Testamento, a gente está aprendendo agora que o propósito inicial de Deus era o quê? Alcançar Israel. Por quê? Porque o plano de Deus era que a partir de Israel, ele também alcançasse as outras nações. Isso tem a ver comigo e com você. Então, quando eu falo aqui que foi escrito para Israel, não quer dizer que não serve para mim. Até porque, repito, vou ser redundante, o propósito de Deus era torná-los um exemplo, um modelo. Então, se era para ser exemplo e modelo, o que serve para Israel serve para todos os outros povos. Amém? Só que dentro dessa construção, você vai ter textos, você vai ter alguns rituais que a gente vê ao longo do Velho Testamento, que se aplicou somente para Israel naquele tempo da lei. Porém, o próprio Novo Testamento, nós vamos ver, como aqui eu disse agora, tanto o apóstolo Paulo, como o autor de Hebreus, validando as escrituras do Velho Testamento, ou os escritos do Velho Testamento, dizendo que era o quê? Um tipo, uma sombra, né? Era aquilo que Deus estava trazendo, que iria ser complementado depois, porque o Novo Testamento é um reflexo, é a sombra o Velho Testamento é a sombra das coisas futuras, como diz as Escrituras. Quando você lê esses textos aqui, como 1 Coríntios capítulo 10, Hebreus capítulo 8, versículo 5, e capítulo 10, versículo 1 de Hebreus, isso fica mais claro para nós. Então é só para a gente aqui ter o conhecimento estrutural da palavra de Deus. Amém? Ficou claro isso que eu falei aqui, irmãos? Ok. O propósito do Velho Testamento. O Velho Testamento tem como função preponderante nos revelar o povo escolhido por Deus para conceber o seu concerto messiânico e nos mostrar toda a sua trajetória até que o seu propósito final fosse alcançado, que era o que? Trazer o Messias à terra. Porém, é claro que antes de chegar à formação desse povo, Israel, o Velho Testamento nos traz revelações sem preço de questões eternas, tais como a criação do universo, a criação do homem, o pecado de Satanás, o pecado do homem e a sua queda, o desenvolvimento da raça humana, a origem das nações e etc. Então, quando você vê os escritos do Velho Testamento, nós vamos ter acesso a todas essas coisas, a origem de todas as coisas, tanto da criação, quanto do pecado, quanto do momento que Satanás se rebelou, porque Deus tinha no seu coração que nós conhecêssemos tudo isso, a própria questão de por que o homem pecou, quando ele pecou, em que momento se deu isso, aonde se deu, né? Justamente para que nós conhecêssemos também a nossa origem, né? E por que o homem já não era mais semelhante a Deus, já tinha perdido a sua imagem de Deus, né? Essa imagem, ela foi corrompida. Essa relação íntima que o homem tinha com Deus, de conversação, por exemplo, em todo final do dia, foi rompido. Houve uma separação, onde nasce a palavra morte. A palavra morte significa separação.
Então, quando você tem acesso às Escrituras, você vai ter acesso a todas essas informações na questão que eu acabei de dizer, de por que existe Israel, qual era o propósito de Deus com Israel. E aí você também vai ver dentro do Velho Testamento, Deus falando sobre a promessa de quem? Do Messias. Até que se cumprisse. Cumpriu-se, porém Israel não reconheceu. Aí é outra história que não é o momento aqui para falarmos sobre isso. Propósito do Velho Testamento. Já falei, né? O Novo Testamento agora contém 27 livros. Quantos livros contém o Novo Testamento? Sendo Mateus o primeiro, 2 Tessalonicenses o do meio e Apocalipse o último. O Novo Testamento foi escrito por 9 autores diferentes, num período de 46 anos aproximados, entre 50 e 96 depois de Cristo. Então, dos 40 homens que foram inspirados por Deus, dentre eles mulheres também. Então, 9 estão aqui como autores do Novo Testamento. Esse é o testamento de Deus para a igreja. Porque o primeiro testamento é chamado de velho? Porque ele pré-anunciava algo que já se consumou. O Velho Testamento era uma sombra de Cristo, o qual deveria vir para tornar a salvação de Deus acessível a todos os que crescem. Uma vez que ele já veio, morreu e ressuscitou, aquele testamento não caducou, mas envelheceu. Então, com o nosso Cristo ressurreto, precisávamos de um novo testamento para consolidar a aliança de Deus com toda a humanidade, através do sangue do seu Filho, uma vez que no primeiro testamento só cabia a nação de Israel. Então lembra ali que quando a gente estava falando sobre o Velho Testamento, tem uma parte ali que eu disse que o Velho Testamento, ele não pode e não serve, né, de base doutrinária, de rudimentos, daquilo que vai me fundamentar como cristão, como um pequeno Cristo, como aquele que vai agora dar seguimento ao ministério de Jesus. Então, como o Velho Testamento ele tinha ali o seu propósito principal de alcançar Israel, para que a partir de Israel eles fossem modelo, agora também, quando Jesus vem, se manifesta cumprindo a promessa do Velho Testamento. Agora então, a igreja de Cristo precisava também de que uma base doutrinária fosse então feita para nós. Então o Novo Testamento vem com esse propósito de trazer para nós cristãos quais são os princípios e valores que nós devemos, né, ali cumprir para que possamos nos assemelhar a Cristo Jesus. Propósito do Novo Testamento, o propósito central do Novo Testamento é revelar o Filho de Deus e nos trazer as boas novas de Deus, o qual já está entre nós. Então, quando nós temos acesso ao Novo Testamento, nós vamos conhecer o plano da salvação, nós vamos saber que Jesus veio, o Messias, a promessa que Deus enviaria o Messias se cumpriu. Nós vamos ver ali Jesus cumprindo a palavra e vamos ver Jesus também ensinando ali seus discípulos a dar continuidade ao propósito de Deus, ao plano de Deus da redenção. As subdivisões do Novo Testamento. Embora não haja um consenso universal quanto às subdivisões da Bíblia, aliás, aqui as subdivisões, não entendi agora aqui, não sei se eu errei. Tá. Deixa eu corrigir aqui, irmãos. As subdivisões do Velho Testamento. Embora não haja um consenso universal quanto às subdivisões da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento estão sim subdivididos em pelo menos 5 categorias gerais. Então, quais são as categorias das subdivisões do Velho Testamento? Pentateuco,
livros históricos, livros poéticos, livros proféticos e epístolas. Essas 5 categorias também se subdividem em cada um dos testamentos, expandindo esta subdivisão para um total de 10, podendo chegar a 12 as subdivisões mais universalmente aceitas do Velho Testamento, são as seguintes. Pentateuco, então está aqui uma das subdivisões da Bíblia, que tem 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, repitam comigo: Josué, mais forte, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, repitam comigo: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se na hora que eu citei esses livros aqui, você achou estranho algum nome, você acabou de provar para você que você não está lendo a Bíblia. Te peguei. Naum? Nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Hã? Viu? Viu como você tem que ler a Bíblia? E todos os textos bíblicos têm propósito, irmãos. Tem um texto em Naum, por exemplo, que eu prego uma mensagem sobre como Deus age por meio da tempestade na vida do crente. Uma quinta-feira dessa eu vou pregar quando Deus tocar, né? Deus tem um texto que diz assim, ó, que Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. Você está passando por tempestades aí? Deus está vendo. E Deus tem propósito com esta tempestade. Aí você lê o livro de Naum, você vai ter acesso. Se não me falha a memória, em Naum também, que você vai ter informação que Esaú desprezava as coisas de Deus. Por isso que ele aborrecia tanto a Deus, porque ele desprezava. Você quer aborrecer Deus, irmãos? Despreza as coisas que Deus tem para você. Então, todos os livros da Bíblia você precisa ler, porque mesmo que seja no Velho Testamento, você vai encontrar ensinamentos poderosos. Deus vai trazer respostas tremendas para você. Dentro dessa estrutura do Velho Testamento, deixa eu aqui também trazer um outro conhecimento que é muito pouco falado no meio cristão. Por que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores? Esta colocação, ela não está no sentido de menosprezar uns e valorizar outros, tá? O maior e o menor aqui está no sentido do escrito. Você vai pegar os profetas maiores e os seus livros têm 8 capítulos, 10 capítulos, 20 capítulos, e os menores, porque tem 2 capítulos, 1 capítulo, 3 capítulos. Então, essa nomenclatura de profetas maiores e profetas menores, a explicação é essa, é a quantidade de conteúdo que cada profeta está, então, que Deus deu para cada um desses profetas, ok? Agora vamos ver as subdivisões do Novo Testamento. Respeitando as 5 categorias gerais que apresentamos acima, o Novo Testamento, por sua vez, também está subdividido em 6 categorias. Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas universais ou gerais, digam comigo: Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro,
1 João, 2 João, 3 João e Judas. Epístolas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filemão, epístolas paulinas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, pode parecer simples, a gente está aprendendo aqui sobre essas subdivisões, mas você conhecer essas subdivisões do Velho Testamento e do Novo Testamento te ajuda também na compreensão até daquilo que foi escrito, porque cada subdivisão dessa está apontando para um propósito. Então, por exemplo, se você no Velho Testamento quer saber aonde estão os fundamentos para o povo de Israel, você vai onde? No Pentateuco. Ali, os 5 primeiros livros da Bíblia é onde estão os princípios que eles deveriam seguir, os mandamentos. É ali que você vai encontrar. Embora você vai ter ali também a história de todas as coisas, a questão da opressão que Israel sofreu, a vitória da libertação, tanto, no caso, a libertação do Egito, mas é ali que você vai encontrar aonde estão os fundamentos que Deus deixou, os mandamentos que Deus deixou para o povo de Israel. Então, você tendo esse conhecimento, você não vai nunca para os livros históricos, você nunca vai para os livros poéticos, então você já sabe onde você vai encontrar. Se você quer conhecer a história do povo de Israel, você vai para os livros históricos. Você vai também, por causa dessa estrutura que tem, aprender que Deus também deixou para nós a inspiração dos livros poéticos. E aí você sabe que se você quer, por exemplo, conhecer ou ter contato com a parte das Escrituras que vai alimentar a sua alma, você vai para Salmos, por exemplo. E existe hoje, até na medicina, já se existe a terapia dos Salmos. Existem médicos, somente quem está ligado à área emocional, que já receita a terapia dos Salmos. Eu não sou médico, mas sou pastor, e eu sempre receito para as pessoas que eu aconselho, quando estão com problemas de deficiência emocional, né, não estão com saúde emocional, eu sempre recomendo, né? E já que aproveito o momento, quem está aqui, quem está na live, se você está ansioso, se você está ferido, se você está magoado, você quer um remédio, um santo remédio, e que vai te livrar dos antidepressivos, vai te livrar da ideação suicida, ou seja, o desejo de se suicidar, antes de dormir, todos os dias. Começa até do Salmo 1, não tem problema. Você vai orar recitando os salmos, né? Então você vai recitar, porque você precisa ouvir. Você vai orar recitando e se ouvindo. Isso é tremendo. E algumas vezes você vai ler salmos que você vai pensar que ele foi escrito para você, porque vai exatamente falar daquilo que você está vivendo. E aí, na leitura ou na oração recitando o salmo, esta palavra que tem poder vai entrando dentro de você e vai restaurando a sua emoção. Você quer tratar o seu caráter? Então, leia o livro de Eclesiastes. Eclesiastes vai tratar do nosso caráter. Quem teve uma vida muito errada aí, lá no passado, quem era mentiroso, 7:1, 7:2, 7:10, né? Quem aí tinha hábitos que levava você
a uma deficiência de caráter, todo dia leia um livro de Eclesiastes. Se você quer desenvolver sabedoria, você já sabe qual é o livro. Qual é o livro? Exatamente, Provérbios. Você tendo contato com o livro de Provérbios, você vai adquirir sabedoria. E essa sabedoria vai ser tão poderosa que você vai aprender o que fazer e o que não fazer também. Não só em Eclesiastes, porque ele vai te dar essa capacidade. Você está entendendo a importância de conhecer as Escrituras? Então eu estou aqui ensinando para vocês, dentro dessa estrutura. Eu sei que ensinos como esse que eu estou trazendo pelas manhãs, e por isso que eu estou deixando claro que é um seminário, ele vai te levar a um conhecimento muito profundo das Escrituras Sagradas e de outros assuntos que nós vamos abordar. E assim, amados, deixa eu já dizer para você, o culto da manhã, ele é sala de oração e ensino da palavra. Então eu sei que muitas vezes a oratória, ela não vai ser aquela oratória que a gente chama de uma mensagem querigmática, uma mensagem proclamada. Não é uma mensagem proclamadora que eu estou dando para você de manhã e quem aqui estiver dando. É um ensino. Então, a proposta é outra. Então, eu sei que às vezes, alguma parte vai parecer um pouco chato, vai parecer um pouquinho desmotivador, mas assim, é que a gente é muito preguiçoso, irmãos. Essa é a verdade. A gente é muito preguiçoso, a gente tem preguiça de ler. E aí tem uma outra coisa que vem contra nós, nesse tempo que nós vivemos hoje, que é a questão da SPA. Quem sabe o que é SPA aí? Quem sabe? Levanta a mão. Quem não sabe o que é SPA, levanta a mão. Diga assim, SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Isso aqui não é uma invenção do apóstolo William, não. Isso aqui é uma ciência descoberto pelo doutor, quem sabe? Augusto Cury, que é psiquiatra e psicólogo. E por que hoje o ser humano tem, quase todos nós, acho que todo mundo tem, talvez os níveis aqui vai ser diferente, a SPA, por causa da cultura do fast food. Você deu para pegar a chave aí? Entendeu? Ninguém quer fazer comida, quer comprar pronto. Todo mundo está pronto, todo mundo quer fazer assim, ó. 1, 2, 3, plim! Eu já sei todas as estruturas. Estava dormindo aí, irmão? Estava dormindo aí? Como eu gostei, ó. 1, 2, 3, plim! iFood. Viu? É iFood, amor. Ah, tá. Então, o que acontece? A gente quer tudo pronto. Aí alguém fala assim, é até importante, mas é um pouquinho chato. Mas aí você agora está dividindo a chatice com todo mundo. E aí o que acontece? Dá glória a Deus. Porque se não fosse esta manhã ou estas manhãs, você não ia fazer isso sozinho. Poucos fazem. Poucos se interessam. E aí, amados, a gente precisa entender, e essa palavra é intencional que eu estou dando. Ela é intencional. Quando eu peço, inclusive, aqui para você repetir comigo, eu não sou também, assim, adepto desse negócio. Repete porque está do teu lado. Fala aí. Não, também não sou, não. Mas de vez em quando que eu vou pedir para você repetir, porque como é um ensino, isso te ajuda a não dormir, a dinamizar. Então, quando eu pedir para você ler comigo, repetindo, ou você ler um texto, leia forte, que isso vai te ajudar a acordar, amém? Vamos tornar esse ambiente um pouquinho melhor. Olha como o semblante de você já melhoraram, né? E aí, escute bem, irmãos.
Você quer prosperar na tua vida? Você quer ser bem-sucedido em toda a tua vida? Você quer? Conheça a palavra. Talvez quando eu falei isso assim, ó, você quer prosperar na sua vida? Aí você pensou assim, ele vai falar de dízimo e oferta. Aí eu te dei um migué, né? Porque eu falei para você conhecer as Escrituras. Agora eu falo assim, por que, apóstolo? Mais forte, por que, apóstolo? Porque se você ler e conhecer as Escrituras, eu não vou falar para você ser dizimista e nem ofertante. Sabe por quê? Por quê? Porque você já vai saber. Sabe por que a gente tem que falar para você ser dizimista ou ofertante? Porque você não lê. E aí, a prosperidade, ela não está só ligada, por exemplo, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Esses dias eu conversava isso com uma ovelha. Sabe por que não é só ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, mas é um péssimo administrador, você vai viver uma vida financeira bagunçada. E ainda você vai botar a culpa em Deus e no propósito assim. Eles falam para a gente que se a gente dizimar, se a gente ofertar, a gente vai ser próximo, mas não estou vivendo prosperidade nenhuma aí. Quando vai saber, você ganha 2 e quer viver como 5. Não tem como, irmãos. Aí, o que isso tem a ver com o que o Senhor está ensinando? Tudo. Porque se você conhece as Escrituras, você vai ver Jesus, por exemplo, ensinando sobre finanças. Ele vai falar assim, ó, ninguém edifica um edifício, um prédio, sem antes calcular. Quando você vê Jesus na parábola falando assim, ó, ninguém edifica um prédio sem antes calcular, ele está dizendo o seguinte, tem que ter planejamento. Se você quer um prédio de 10 andares, não dá para você usar material para uma casa só, ou para um prédio de 3 andares. Muda tudo, muda a quantidade de ferro, o tipo do ferro, do cimento, tudo muda. O valor é maior. E Deus está falando com alguém que eu sinto no meu espírito, irmão. Isso aqui foi providencial. Você que estava reclamando aí que é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas não prospera, é porque você pode olhar. Você pode olhar, irmão. Você está gastando mais do que você ganha. Você está querendo viver a vida que você não pode viver. Você quer comprar o que você não pode comprar. Ou é compulsivo e compra aquilo que você nem precisa. Você quer ver uma coisa que você deveria acabar na tua vida? Cartão de crédito. Na Europa e nos Estados Unidos, não tem crédito, não tem cartão de crédito. Sabia disso? Quando você vai comprar passagem na Europa, por lá, é cash. Não tem papo de parcela não, só o Brasil tem esse privilégio. Está tão viciado no parcelamento que ele compra R$100 de alguma coisa e parcela em 10 vezes. Só o sangue. Irmãos, olha, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Esse mês de dezembro é o último mês que eu estou pagando a faculdade da Larissa, aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom e paga bem. Aí daqui mais 2 anos, né, a Isabel. Olha que como Deus é bom, irmãos. E eu já estou me preparando para começar a não comprar nada no cartão de crédito, porque eu ainda também compro no cartão de crédito, irmão. E todo mês tem uma faturazinha que só Jesus. Eu não sei por que ela está ali, irmão. Não é? Sabe o que acontece só comigo? Eu falo assim, gente, eu comprei isso tudo mesmo? Eu acho que alguém comprou no meu cartão. Não é possível, eu não comprei isso aqui não, gente. Por quê? R$500, 10 de 50, 10 de 50 eu posso pagar. Aí mais 1.000, 10 de 100, já não é mais de 50, é 150. E assim vai. Quando chegar no final do mês, meu amigo,
de 50 em 50, não é a galinha que enche o papo, não, é teu bolso que fica sem dinheiro. É só o sangue. E eu sinto que Deus está falando aqui, irmãos. Rapaz, estou até arrupiado. E ó, aproveita a minha palavra, e eu vou, aliás, eu mesmo vou aproveitar a minha palavra e dizer para você, quem está na live aí, recebe de Deus aí. Aí, ó, quem não veio hoje de manhã e ainda está assistindo, aí está perdendo algo precioso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com o espírito de consumismo de final de ano. Cuidado. Não, porque eu tenho que comprar uma roupa nova porque é Natal. Quem te disse isso? O comércio. Não, porque eu tenho. Não, tu não tem nada, amado. Agora, você pode ter? Tudo bem. Eu não sou contra, tá? Se você tira o final do ano para você comprar roupa, e pode, ok. Só que eu só vou te dar. Aí agora, aí a questão de não é questão agora de não poder. É uma questão de ideia que eu vou te dar. Somente para a mulherada aqui. Mulherada, olha para mim. Não compra roupa de final de ano. Mulherada, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Eles estão rindo, mas eles vão chorar agora. Não compra. Aliás, vai ter camisa, né, do tema do ano que vem, a gente vai providenciar. Aí você vem com a camisa da igreja para o culto, principalmente no final do ano. Aí que maravilha, o culto está virado. Você precisa, pode ser a calça que você já tem, já a calça jeans, a saia, e vem com a blusa da igreja. Aí não tem aquele vestido de 300 reais que você gosta, não tem? Aquele? Você não compra agora. Mas aí tu depois pega com o maridão os 300 conto, ele vai continuar gastando os 300 reais. Aí os homens aqui ficam tanto felizes, não, veste da tua mulher, irmão. Oh. Só que é o seguinte, por que eu estou dizendo para você não comprar o vestido de 300 reais no final do ano? Porque em janeiro não conta para ninguém não, você vai comprar 3 do mesmo, da mesma marca inclusive. Porque eles vão queimar o estoque, porque eles não querem ficar com o modelo antigo. Aí você vai comprar 3, olha que maravilha. Ó, aleluia. Glória a Deus. É forte, igreja. Não é? Ah, maravilha. Entendeu? Então, parece que eu fugi do estudo, não parece? Só parece. Porque eu estou falando de conhecer as Escrituras. E tudo que eu estou te dizendo é com base nas Escrituras. Aí você vai para o Novo Testamento, você vai ver as subdivisões. Então você vai ver aqui, né? Se você quer conhecer sobre Cristo, sobre a salvação, Evangelho. Se você quiser conhecer a história da igreja cristã, que a gente chama de igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. As epístolas paulinas, por exemplo, você quer saber no Novo Testamento, onde você vai encontrar as doutrinas para a igreja de Cristo, as epístolas paulinas. E o autor de Hebreus também traz algumas coisas, embora o autor de Hebreus faz muito ali uma aplicação da questão de como Deus agia com o povo de Israel, fazendo uma aplicação para o tempo de Cristo. Então, esse conhecimento que nós estamos tendo das Escrituras, nos faz conhecê-la melhor. E como eu consigo saber aonde eu tenho que ir quando eu quero saber determinados assuntos. Se eu quiser saber sobre princípios e valores do reino de Deus, porque eu conheci os 4 evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou saber que Jesus nos deu as bem-aventuranças, que são os princípios e valores do reino. E aí a gente vai aprendendo a se mover e a caminhar no reino de Deus, à luz das Escrituras e agradando a Deus. E a gente vai ter
acesso a esse ensinamento, como eu falei, a questão da administração. Então, prosseguindo. As epístolas paulinas, elas também, aliás, as epístolas, né, não só Paulina, mas todas elas, porque Paulina tem João também, Pedro que escreveu, né? Inclusive aqui, por exemplo, para quem é líder aqui, para quem é evangelista, você quer saber como ser um evangelista, como ser um pastor, como ser um apóstolo, um mestre, você vai para as epístolas pastorais. Está aí, ó, 1 Timóteo e livro de Tito. É Paulo ensinando o seu filho na fé, Timóteo, a se comportar como um bom obreiro. Ali está. Então você sabe onde quando você conhece essa estrutura, que a gente não lê quando lê a Bíblia, porque a gente vai lá muito linearmente, a gente não tem acesso. Aí a gente fica sem até um norte. Mas, fala a verdade, tendo esse conhecimento, não fica melhor a maneira que você vai ler a Bíblia, sim ou não? Fica muito mais. Sim, né? Hoje com a internet, irmãos, a gente tem acesso a tudo, então tem muito material aí bom, e que inclusive pode estar, como estou vendo ali, parece estar no PowerPoint, fica melhor ainda, né? É porque eu não tenho aqui ainda uma pessoa que eu pudesse dar essa tarefa, né? Porque seria muito bom também, nessas aulas assim, você ter ali o visual também, né? Mas enfim, essas epístolas também, elas têm umas subdivisões. Então, por exemplo, as epístolas paulinas podem ser divididas em 4 diferentes categorias. Primeiras epístolas, o que são considerados, quais os livros são considerados ou consideradas primeiras epístolas? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São assim classificadas devido à época em que foram compostas. Elas não são, escute isso, elas não são apenas os escritos mais antigos do apóstolo Paulo, mas também de todo o Novo Testamento. Aí eu te pergunto, se não fosse uma aula como essa de hoje, que aparentemente ela é cansativa, ela é chata, quando talvez você teria informação que 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses são os livros mais antigos de Paulo, mas não só de Paulo, mas também do Novo Testamento? Só assim. Então a importância. E eu estou te falando isso para você vir para cá motivado e com a sua mente preparada, porque tudo é como você vem com a tua mente. Se você já vem assim para o culto, né? Ó vida, ó céu, eu estou indo só ao corpo. É a sala de oração, com intercessão, louvor, depois tem o ensino da palavra. Acabou, irmão, já morreu. Já morreu. Agora olha a diferença. Oh, aleluia! Vai ser uma manhã poderosa, vai ser uma manhã de sala de oração, onde o Espírito Santo vai operar, vai ter um ambiente profético na igreja, Deus vai usar os intercessores, Deus vai usar o ministério de louvor, e para completar a manhã, para ficar top, vai vir um alimento substancial da palavra, aleluia. Irmãos, pode parecer brincadeira que essas duas cenas que eu fiz, diga assim: eu sou um ser também psicológico. Ó, é aqui, ó. Eu te pergunto e respondo para você: como que você está vindo para cá pelas manhãs? Por que eu coloquei seminário? Foi para valorizar o conteúdo que está sendo dado, porque é a nível de seminário mesmo. E para despertar em você que você não está vindo para qualquer lugar e aprender qualquer coisa. Você está vindo para aprender a palavra de Deus. E que isso é importante para você. E que você precisa investir tempo para isso. E estar aqui nesta manhã e com esta mente é investir tempo no seu conhecimento. O conhecimento vai gerar informação, a informação vai gerar mudança de mente, de atitude, e você vai desfrutar das coisas tremendas e poderosas de Deus. Será que isso te motiva? Dá um glória aí. Grandes epístolas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas.
Gálatas, apesar de ter um texto pequeno em extensão, é incluída nesta subcategoria devido à sua estreita relação com Romanos. Aqui, grandes epístolas também tem a ver com a mesma ideia lá dos profetas maiores e profetas menores. Tem a ver com a quantidade de conteúdo. Aí está dizendo aqui, ainda que Gálatas seja um livro pequeno, mas ele é considerado como sendo dentro da categoria de grandes epístolas, porque para os estudiosos da Bíblia, Gálatas é meio que uma continuação, ou ela está muito conectada com o livro de Romanos. É como se fosse uma extensão. Entende? Você só aprende isso num momento como esse, de aprofundamentos das Escrituras. Amém, pastora? Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus pentecostal aí. Aleluia. Foi meio pentecostal. Aí olha só, que outra informação importante. Muitos daquilo do que eu vou falar agora não sabe. E olha como mais uma importância de você estar aqui. Epístolas da prisão. Diga, epístolas da prisão. Quais são as epístolas da prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por que é epístolas da prisão? Porque elas foram escritas aonde? Dentro da prisão. Parece bobo o que eu estou dizendo, né? Mas será que você teria inspiração para escrever dentro da prisão, porque você foi preso por causa do evangelho que você agora está escrevendo para continuar exortando e ensinando a igreja? Será que você teria esse espírito? Ou você murmuraria e diria, eu vou escrever nada mais, eu estou aqui preso porque eu estava falando desse Jesus, desse evangelho aí de Jesus, e agora é que o povo que vai para lá, e que Deus que deu o jeito dele, e está tudo certo. Mas não, Paulo estava preso ficou preso por várias vezes, por vários lugares, por causa do evangelho de Jesus Cristo, mas mesmo assim, ele exortou, ensinou, doutrinou a igreja. E essas cartas aqui de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que foram registradas dentro da prisão e que serviu para alimentar a igreja daquele tempo, para levantar, para exortar, para edificar a fé, hoje serve para nós. Quando lemos o livro de Efésios, irmãos, meu Deus, trata da família, trata da questão da autoridade, trata da questão da guerra espiritual, nos trazendo meu Deus do céu, olha aqui para mim, irmãos, para você entender, para você dar valor a esse momento aqui. O que seria de nós, Jurandir? O que seria de nós, Eduardo, se nós não tivéssemos conhecimento de que a nossa luta não é contra carne e sangue, que é no mundo espiritual, Caio, que a gente batalha? O que seria de nós se nós não soubéssemos que Deus tem uma armadura para nós? E sabe por que nós temos conhecimento disso? Porque um servo de Deus foi fiel tão poderosamente com Deus, que mesmo preso ele escreveu sobre batalha espiritual. É forte. Hein, evangelista? Estava de serviço você? Estava não? Então você dormiu muito. Ah, estou vendo. Duas uma, essa cara, eu que dormiu muito ou que não dormiu nada, né? A Leila está com postura já de... né? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver como está aqui. É isso. Ao escrever essas cartas, Paulo se encontrava aprisionado em algum lugar, o qual nem sempre é possível determinar. Embora esteja claro que Paulo estava preso ao escrevê-las, fica difícil até mesmo determinar que todas tenham sido escritas de uma mesma prisão, porque Paulo teve prisões em alguns lugares diferentes, ele nunca ficou preso no mesmo lugar. Epístolas pastorais, que nós já falamos, visam direcionar, demonstrar e responsabilizar os líderes que cuidam da casa de Deus. Podemos dizer que estas 3 epístolas são o manual do ministério cristão, do ministro cristão. Então, todo obreiro, voluntariado aí, ó, o povo do voluntariado, seja qual for a área,
Leiam 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Inclusive você vai aprender que você tem que obedecer aos seus líderes. Aleluia, glória a Deus. Concluindo. Vou me dar essa moral. Vai lá. Concluindo. Um pouquinho mais alto para quem está em casa também acreditar. Vamos lá. Concluindo. Quem está em casa, concluindo. Obrigado por vocês me darem moral também. Com a estrutura literária que tem a Bíblia, se faz entender a todos os que se aproximam de Deus pela fé em Cristo Jesus. A mesma mensagem está reafirmada repetidas vezes em uma linguagem multiforme, ou seja, de várias formas, através de estratégias diferentes, a partir de diferentes contextos. Assim, Deus garantiu que todos aqueles que, com um coração puro, desejarem entender a Bíblia, a entenderão. Aqueles, por exemplo, que tiverem dificuldade de entender a erudição de Isaías, não terão problemas em assimilar a paixão de Jeremias, nem a praticidade de Ezequiel. Quem não assimilar a mensagem do diplomata Daniel, certamente compreenderá a palavra sem rodeios do boiadeiro Amós. O resultado de tudo isso é este livro glorioso que lemos em nossas mãos, no qual revela o coração de Deus para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Encerro com o texto de Salmo 119, versículo 1. Repita comigo. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento? Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, por meio desta palavra, desta aula poderosa sobre a estrutura das Escrituras. Amém? E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.